Paramahansa Yogananda, Autobiografia de um Yogi, Capítulo 44, com Mahatma Gandhi em Varda, continuação. Aos hindus ortodoxos são prescritos 3 rituais diários. Um deles é o Bhuta Yajna, uma oferenda de alimento ao reino animal. Essa cerimônia simboliza que o homem compreendeu sua responsabilidade com as formas menos evoluídas da criação, instintivamente ligadas às identificações físicas que corroem a vida humana. Essas formas não são dotadas da razão libertadora, que é peculiar à humanidade. Dessa forma, o Bhuta Yajna reforça a disposição do homem de socorrer os mais fracos, enquanto, por sua vez, ele é assistido pelos incontáveis cuidados de seres invisíveis mais evoluídos. O homem também tem a obrigação moral de velar pelos dons da natureza, tão pródigos na terra, no céu e no mar. As barreiras da evolução que obstruem a comunicação entre a natureza, os animais, os seres humanos e os anjos astrais é superada por meio de rituais silenciosos de amor. Os outros 2 yajnas diários são Pitri e Niri. O Pitri Yajna é a oferenda de oblações aos ancestrais, como símbolo de que o homem reconhece sua dívida com o passado, a essência da sabedoria que ilumina a humanidade hoje, e o Niri Yajna, que é a oferenda de alimento para os estranhos ou pobres, como símbolo da responsabilidade e deveres do homem com seus contemporâneos. No início da tarde, cumpri o Niri Yajna ao visitar nas vizinhanças o ashram de Gandhi, para meninas pequenas. O Sr. Wright acompanhou-me no percurso que levou de 10 minutos de carro. Pequenas cabecinhas surgiram como flores dos longos sares coloridos. Ao final de uma breve palestra em Hindi, proferida ao ar livre, caiu do céu um súbito aguaceiro. Rindo, o Sr. Wright e eu entramos no carro e, por entre os lençóis de água prateada que caíam sobre nós, regressamos, céleres, para o Maganvadi. Que intensidade tropical e quantos respingos! Ao voltar para a casa de hóspedes, fiquei novamente surpreso com a grande simplicidade e os exemplos de abnegação, presentes por toda parte. Gandhi fizera o voto de nada possuir muito cedo em sua vida de casado. Renunciando à sua carreira de advogado, dispensou uma numerosa clientela que lhe proporcionava uma renda anual de mais de 20.000 libras esterlinas e distribuiu toda a sua fortuna aos pobres. Sri Yukteswar costumava caçoar com brandura da ideia, em geral incorreta, acerca da renúncia. Um mendigo não pode renunciar à riqueza. O mestre costumava dizer: se um homem se lamenta, meu negócio fracassou, minha mulher me deixou, vou renunciar a tudo e entrar para um monastério? A que espécie de sacrifício mundano ele se refere? Não foi ele que renunciou à riqueza ou ao amor. A riqueza e o amor é que renunciaram a ele. Santos como Gandhi, entretanto, fizeram não apenas sacrifícios materiais tangíveis, eles renunciaram aos motivos egoístas e aos objetivos pessoais, o que é ainda mais difícil. Fundiram o seu ser mais íntimo na consciência da humanidade como um todo. Kasturabai, a admirável esposa do Mahatma, não se opôs à decisão do marido de não reservar parte da sua riqueza para ela e os filhos. Gandhi e sua esposa casaram-se ainda muito jovens e, depois do nascimento dos filhos, fizeram voto de castidade. Suave heroína do intenso drama que tem sido sua vida conjugal, Kasturabai acompanhou o marido quando ele foi preso, compartilhando seu jejum de 3 semanas. Ela assumiu integralmente a parte que lhe coube nas intermináveis responsabilidades do marido e prestou-lhe o seguinte elogio: agradeço-lhe por ter tido o privilégio de ser sua companheira e colaboradora nesta vida. Agradeço-lhe pelo mais perfeito casamento do mundo, fundamentado em brahmacharya, autocontrole, e não no sexo. Agradeço por ter me considerado sua igual no trabalho de toda uma vida pela Índia. Agradeço-lhe por não ter sido um desses maridos que passam o tempo no jogo, nas corridas, com mulheres, vinhos e canções, e que se cansam de suas esposas e filhos, da mesma forma que um garotinho se aborrece rapidamente
com seus brinquedos infantis. Como lhe agradeço por não ter sido um desses maridos que se dedicam a acumular riquezas explorando o trabalho alheio. Como lhe agradeço de ter escolhido Deus e a pátria aos subornos, e ter tido a coragem de assumir suas convicções e sua fé total e restrita em Deus. Como lhe agradeço por ter sido um marido que colocou Deus e a pátria antes de mim. Agradeço por sua tolerância comigo e com minhas faltas da juventude, quando eu reclamava e me rebelava contra o que você fez com o nosso modo de vida, mudando drasticamente de tanto para tão pouco. Quando criança, vivi na casa de seus pais. Sua mãe era uma mulher extraordinária e bondosa. Ela me educou e ensinou como ser uma esposa forte e corajosa e como conservar o amor e o respeito do seu filho. Meu futuro marido. À medida que os anos passaram e você se tornou o líder mais querido da Índia, não receei de ser colocada de lado, como acontece frequentemente em outros países, com a esposa de alguém que galga a escadaria do sucesso. Sei que a morte nos encontrará ainda como marido e mulher. Por muitos anos, Kasturabai cumpriu os deveres de tesoureira, responsável pelos milhões em doações públicas arrecadadas pelo idolatrado Mahatma. Nos lares indianos circulam muitas histórias engraçadas a respeito do nervosismo dos maridos quando suas esposas vão assistir às reuniões de Gandhi usando alguma joia. A língua mágica do Mahatma, que sempre pede em prol dos oprimidos, atrai os braceletes de ouro e os colares de brilhantes para longe dos braços e pescoços dos ricos, diretamente para a cesta de coleta. Um dia, em sua função de tesoureira pública, Kasturabai não conseguiu comprovar desembolso de 4 rúpias. De forma correta, Gandhi publicou um relatório de auditoria no qual, inflexível, ele apontou a diferença de 4 rúpias nas contas que sua esposa havia apresentado. Contei essa história muitas vezes nas aulas para os meus alunos americanos. Certa noite, uma mulher presente no salão exaltou-se. Mahatma ou não, ela exclamou, se fosse meu marido, ganharia um olho roxo por esse insulto público, totalmente desnecessário. Depois de alguns bem-humorados comentários a respeito da esposa americana e hindus, dei uma explicação mais satisfatória. A senhora Gandhi não considerava o Mahatma seu marido, mas seu guru. Por isso, ele tem o direito de corrigir até mesmo erros insignificantes, esclareci. Algum tempo depois de Kasturabai ter sido publicamente repreendida, Gandhi foi condenado à prisão por motivos políticos. No momento em que ele se despedia tranquilamente da esposa, ela se prostrou a seus pés e disse com humildade: Mestre, se alguma vez eu o ofendi, por favor, perdoe-me. Às 3 horas daquela tarde, em Varda, como previamente marcado, dirigi-me ao escritório do santo que conseguira o raro milagre de transformar a própria esposa em fiel discípula. Gandhi levantou os olhos com seu sorriso inesquecível. Mahatmaji, disse, enquanto me sentava perto dele no duro tapete, diga-me, por favor, qual é a definição de ahimsa? Evitar fazer mal a qualquer criatura viva em pensamento ou ação. É um maravilhoso ideal. O mundo, porém, sempre perguntará: não é permitido matar uma naja para proteger uma criança? Ou a si próprio? Não posso matar uma cobra sem violar 2 dos meus votos, ser corajoso e não matar. Eu tentaria acalmar a cobra com vibrações interiores de amor. Não posso rebaixar meus padrões para adequar-me às circunstâncias. Com sua espantosa franqueza, Gandhi acrescentou: devo confessar que eu não conseguiria continuar essa conversa se uma naja aparecesse diante de mim. Reparei que havia sobre sua escrivaninha inúmeros livros ocidentais de publicação recente sobre alimentação. Sim, a dieta é importante no movimento Satyagraha, como em qualquer outro lugar, ele disse com um sorriso. Como defendo a castidade absoluta para os satyagrahis, estou sempre em busca da melhor dieta para os celibatários. O paladar deve ser dominado antes que se possa controlar o instinto da procriação.
Dietas de fome ou alimentação não balanceadas não resolvem. Após de superar internamente a gula, um satyagrahi deve seguir uma dieta vegetariana racional, contendo as necessárias vitaminas, minerais, calorias e assim por diante. Por meio da sabedoria interna e externa aplicada à alimentação, o fluido sexual do satyagrahi transforma-se facilmente em energia vital para o corpo. O Mahatma e eu comparamos o que sabíamos a respeito de bons substitutos para a carne. O abacate é excelente, disse. Perto do meu centro, na Califórnia, há numerosas plantações dessa fruta. O semblante de Gandhi iluminou-se interessado. Será que eles cresceriam em Varda? Os satyagrahis apreciariam um novo tipo de alimento. Certamente vou enviar para Varda alguns abacateiros de Los Angeles, acrescentei. Os ovos são um alimento de alto teor proteico. Eles são proibidos para os satyagrahis? Não, se não estiverem engalados. O Mahatma sorriu com a lembrança. Durante muitos anos não permiti seu uso, e até hoje eu mesmo não os como. Certa vez, porém, uma das minhas noras estava morrendo desnutrida e o médico insistiu que ela comesse ovos. Não aceitei a orientação dele e recomendei que ele desse a ela algo que substituísse o ovo. Gandhiji, disse o médico, os ovos não fecundados não contêm a semente da vida. Não há o que matar. Concordei com ele e dei minha permissão para que minha nora comesse os ovos e ela logo recuperou a saúde. Na noite anterior, Gandhi expressara o desejo de receber a Kriya Yoga de Lahiri Mahasaya. Fiquei emocionado com a mente aberta e investigativa do Mahatma. Em sua busca divina, ele é como uma criança que revela a mesma receptividade e pureza que Jesus elogiava nas crianças delas é o reino dos céus. Havia chegado a hora da minha prometida instrução e diversos satyagrahis entraram na sala. O Sr. Desai, o Dr. Pingali e alguns outros que desejavam aprender a técnica de Kriya. Inicialmente, dei uma pequena aula a respeito dos exercícios físicos de Yogoda. Visualiza-se o corpo dividido em 20 partes. A vontade dirige a energia a cada uma delas sucessivamente. Pouco depois, todos vibravam diante de mim como se fosse um motor humano. Era fácil observar o efeito ondulatório nas 20 partes do corpo de Gandhi, quase invariavelmente exposto. Embora muito magro, sua aparência não é desagradável. A pele de seu corpo é lisa e sem rugas. Mais tarde, iniciei o grupo na técnica liberadora de Kriya Yoga. O Mahatma tinha estudado todas as religiões do mundo com grande reverência. As sagradas escrituras jainistas, o Novo Testamento e os escritos sociológicos de Tolstói foram as 3 principais fontes das convicções de não-violência de Gandhi. Ele descreve seu credo da seguinte maneira: acredito que a Bíblia, o Alcorão e o Zen-Avesta são revelações divinas, assim como os Vedas. Acredito na instituição dos gurus. Atualmente, porém, milhões têm de viver sem a orientação de um guru, pois é raro encontrar alguém que tenha em si perfeita pureza e perfeito conhecimento. Contudo, ninguém precisa perder as esperanças achando que jamais virá a conhecer a verdade da sua religião, pois os fundamentos do hinduísmo, assim como das grandes religiões, são imutáveis e fáceis de compreender. Como todo hindu, acredito em um Deus único, no renascimento e na salvação. Não posso descrever o que sinto pelo hinduísmo, nem o que sinto por minha própria esposa. Ela me emociona como nenhuma outra mulher no mundo consegue fazê-lo. Não que ela seja perfeita, sem dúvida. Ela deve ter muitos mais defeitos, mas eu não os vejo. O sentimento de um laço indissolúvel existe entre nós. Esses também são meus sentimentos quando se trata do hinduísmo, com todos os seus defeitos e limitações. Nada me agrada mais do que a música do Gita ou a Ramayana de Tulsidas. Quando achei que estava exalando o último suspiro, encontrei consolo no Gita. O hinduísmo não é uma religião exclusiva. Nela há espaço para a veneração de todos os profetas do mundo. Também não é uma religião missionária no sentido usual do termo. Sem dúvida, muitos grupos foram absorvidos em seu seio.
mas esse é um fato de caráter evolucionário imperceptível. O hinduísmo orienta todo homem a adorar Deus, de acordo com sua própria fé ou dharma, e assim vive em paz com todas as religiões. A gente para aqui para continuar as cenas dos próximos capítulos do mesmo capítulo.